Vamos lá, gente. Então, seguindo. Pastor, eu posso voltar um pouquinho? Claro, deve. Aqui nessa parte, quando fala que a grande confusão, né, reside no fato de a maioria das pessoas não saber distinguir o que é ser uma pessoa e possuir um corpo. Que aí lembra aqui, quando falamos que o espírito é uma pessoa, alguns de forma errada interpretam que ele, por ser uma pessoa, deveria ter um corpo, certo? Mas aí também fala aqui que nós estamos pelo que a Bíblia fala. E as Escrituras falam, né, que a gente não viu nem Deus. Isso. Como é que a gente pode? Só que aí bugou a minha cabeça quando eu cheguei aqui nas perguntinhas aqui, e aqui pergunta: qual é a diferença entre ser uma pessoa e possuir um corpo? Certo. Porque a gente entendeu. O Espírito Santo é uma pessoa pelos atributos que ele tem. Isso. Mas o que quando a pessoa fez essa pergunta, eu entendi que eu acho que a pergunta é a seguinte: qual é a diferença entre ser uma pessoa e possuir um corpo? A diferença é que todo corpo, ele existe porque há uma pessoa habitando esse corpo, vamos dizer assim, né? Nós temos corpo porque Deus nos criou dessa forma. Então, nós não somos uma alma que habita um corpo, nós somos uma coisa só, porque Deus nos criou dessa forma. Deus nos criou tanto seres materiais e ao mesmo tempo espirituais. Os animais são seres somente materiais, eles só são corpo. O animal só é matéria. Ele, depois que morre, ele não tem uma alma, ele não tem algo imaterial no animal. O animal é movido por instinto, ele obedece regras naturais, ele não tem moral. O animal, ele não é imoral, ele é amoral. Não é que ele vai contra a moralidade, ele simplesmente não tem moralidade. É supernatural para um cachorro ter relações com o próprio filhote. E não tem nada de errado nisso, porque ele é amoral, ele não tem esse sentido, ele não tem essa parte imaterial, ele não tem atributos como justiça, ética, amor, ele não... Desculpa, com todo carinho, seu cachorro não te ama. Seu cachorro enxerga em você uma relação de senhor, de líder do grupo, mas ele tem por você o mesmo respeito que ele teria se ele vivesse na natureza pelo cachorro mais forte do bando. Ele teria a mesma relação que ele tem com você. Ah, mas o meu cachorro me protege. Meu marido, minha esposa, meu filho não pode fingir que está me batendo que meu cachorro avança porque ele me ama. Não, ele não te ama, ele te protege do mesmo modo que ele protegeria o cachorro mais forte do grupo, do bando. Ele não te ama. Ele não tem essa noção de amor. Porque ele é um ser material. Deus é um ser espiritual. Então, o que diferencia uma pessoa de um corpo? Um corpo está ligado a algo de matéria. Matéria, é físico. Tem elemento físico. Uma pessoa não necessariamente precisa ter elementos físicos. O que denota uma pessoa? Vontade, independência, livre manifestação do seu querer. Isso denota uma pessoa. Individualidade, você conseguir separar essa pessoa do que está fora dela. Por que você é uma pessoa? Porque você é um indivíduo, você está separado do restante do mundo. Você é uma pessoa porque você tem a sua individualidade, sua manifestação de vontade, o seu querer, seu modo de agir, de pensar. Então você está separado do restante da realidade, por isso você é uma pessoa. Deus é uma pessoa porque ele está separado dos demais seres. Ele não tem um corpo, mas mesmo assim ele tem a vontade própria, ele tem o amor próprio, ele tem os seus próprios atributos, por isso ele é uma pessoa. Essa é a diferença entre ter um corpo, ou ser um corpo, e ser uma pessoa, tá? A resposta acho que está no 381, pastor. 381, eu acho que é o quarto... Ah, sim, exato. Foi daí que surgiu a pergunta, inclusive. A grande confusão que reside no fato da maioria das pessoas não saber distinguir que é ser uma pessoa e possuir um corpo. Quando falamos que o espírito é uma pessoa, alguns interpretam que ele deveria ter um corpo.
é consenso entre os cristãos que Deus é uma pessoa e mesmo assim ele não tem um corpo, certo? Então, o que é ser uma pessoa? Ele é uma pessoa porque ele tem atributos de uma pessoa. Ele é individual, ele está separado do restante da realidade e assim por diante. Por isso ele é uma pessoa. Certo? Agora vamos seguir. Página 383. Os nomes do Espírito de Deus. Então já falamos aí o nome no começo da aula. Vamos para o 3.1, nomes do Espírito Santo que descrevem a sua própria pessoa. Ele é chamado de o Espírito, simplesmente como o Espírito. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Às vezes ele é chamado de Espírito Santo, da forma aí esse nome composto, né? Tanto em hebraico, que está aí na primeira linha, quanto no grego. Ele também é chamado de Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele é chamado de Espírito Eterno. E aí nós temos os nomes do Espírito Santo que demonstram sua relação com Deus. Ele é chamado de Espírito de Deus. Ele é chamado de Espírito de Yahvé, né? O Espírito aí do nome de Deus próprio, que são as 4 letras sagradas aí, tetragrama sagrado. Ele é chamado de Espírito do Senhor. Ele é chamado de Espírito do Deus vivo. Então todos esses nomes são importantes porque eles revelam a relação do Espírito, tanto com os homens, quanto com Deus, quanto com a criação. Depois, em casa, é importante que você conheça, né, os versículos, faça a leitura em casa desses nomes. Olha só, nomes do Espírito Santo que demonstram sua relação com o Filho de Deus. Ele também é chamado de Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, Espírito de Jesus Cristo. Nomes do Espírito Santo que demonstram sua relação com os homens. Espírito purificador. Olha que interessante. Quem lava aí a imundícia do pecado é o Espírito purificador, Isaías 4:4. Espírito Santo da promessa. Olha que interessante. Fostes selados com o Espírito da promessa. Paulo vai dizer que o Espírito Santo é o Espírito de penhor, né? É como se ele fosse o selo, o sinal, a promissória de que Deus vai nos resgatar um dia. Então é como se ele fosse o selo, o carimbo de que um dia nós seremos salvos. Por quê? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos um dia. A salvação, né, ela acaba sendo tendo essas fases, vamos dizer assim. Nós fomos salvos no momento que nascemos de novo. Fomos justificados ali. Estamos sendo salvos porque estamos sendo santificados. Então estamos sendo santificados. E seremos salvos, de uma vez por todas, quando Cristo voltar e nós não tivermos mais a influência do pecado sobre nós. E o Espírito Santo é o selo, a garantia de que um dia seremos salvos, de uma vez por todas. Ele é chamado de Espírito de vida, Espírito de adoção. Olha que interessante. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pastor, na segunda parte do Moisés, estava o César intermediando, ele fez uma pergunta, só que o rapaz ele espura muito, né? Um foge do tema do outro. Ele fala assim, ó, Jesus fala, mas se eu lhe afirmo que é para o bem que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Como assim, tipo, eu enviarei? Ele já não estava ali, Jesus já não estava ali, ele faz... Mas não atuando. Então, mas Moisés pergunta assim, o outro ainda não conseguiu responder. Eu fiquei com essa dúvida e agora eu queria perguntar para vocês. Ele perguntou o quê, especificamente? Assim, como você explica isso? Como que você vai enviar? Então ele estava fora? Ele estava fora da terra? Ele estava viajando? Não, ele só simplesmente não estava atuando, né? Ele começa a atuar, o ministério do Espírito começa em Atos 2. Então o Espírito Santo de Deus, ele é onipresente. Ele estava em todo mundo.
mas ele não estava atuante, ele não estava operando ainda como edificador da igreja, até porque a igreja nem tinha sido fundada ainda. A igreja é fundada em Atos 2. Até Atos 2 não existe igreja. Jesus fala, edificarei minha igreja, mas não existe igreja ainda. A partir do momento que o Espírito é derramado em Atos 2, que ele começa a operar, é como se ele começasse a atuar, vamos dizer assim. Para te dar um exemplo, é como se ele entrasse agora e começasse a trabalhar de fato. Mesmo estando presente, ele não estava atuando, porque era o ministério de Jesus. Jesus estava atuando naquele período. Depois do ministério de Jesus, começa o ministério do Espírito. Entendeu? Ele começa a atuar agora. Por isso, eu o enviarei no sentido de eu darei início ao ministério do Espírito. Encerrando o meu ministério, começa o ministério do Espírito. É isso que Jesus estava dizendo. Eles recebem, os discípulos recebem. Sim. Jesus sopra o Espírito ali, né? Uhum. Sim. Olha aí, vamos seguir. Espírito da graça, Espírito da glória, tudo isso nomes do Espírito na sua relação com os homens, né? Espírito do Senhor e assim por diante. Depois leiam cada um dos versículos aí apontados para vocês conhecerem esse ministério do Espírito, porque cada nome vai denotar também uma faceta do ministério do Espírito. E é interessante a pergunta do Renan justamente por isso. A Bíblia vai dizer que foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto, quando ele foi batizado. Então o Espírito estava presente? Sim. O próprio Jesus diz assim, quando os fariseus acusam ele de expulsar demônios por Beelzebu, ele diz assim, não há reino dividido que subsista. Então se eu não expulso por demônios, eu expulso pelo Espírito. Então o Espírito já estava na terra, sempre esteve, nunca deixou a terra por ser onipresente. Mas ele não estava atuando porque a atuação era do ministério de Jesus, era do ministério do Filho. Ao encerrar o período do ministério de Jesus, começa o período do ministério do Espírito. Ensinando, edificando, enchendo os apóstolos, ensinando o que eles deveriam falar, conduzindo os apóstolos. É por isso que Paulo sempre vai deixar claro, olha, eu quero ir para tal lugar, se o Espírito de Deus permitir, se ele me levar, se ele abrir as portas e assim por diante. Sempre o Espírito que ia comandando todas as ações da igreja. Os símbolos do Espírito Santo, página 387. A Bíblia é um livro de figuras, símbolos e palavras. Ou seja, muitas vezes você tem símbolos para representar o Espírito. Quem lembra do mais famoso, que é o símbolo da pomba, né? Depois que Jesus é batizado, a Bíblia diz que os céus se abrem e todos ouvem uma voz, todos vão ouvir Deus falando, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito desceu dos céus como uma pomba. Não era uma pomba, não se manifestou em uma pomba de fato, mas como uma pomba. A visão era como uma pomba que descia dos céus, denotando ali pureza, mansidão, né, do Espírito Santo. Outros símbolos, o fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui há uma discordância, porque há quem diga que esse fogo aqui não é o Espírito Santo. Ok, mas se você for para Atos 2, eu aqui também não afirmo categoricamente que esse fogo aqui é o fogo do Espírito, porque dá a entender, se você continua lendo os versículos, que diz assim, ele tomará na sua mão a sua pá, limpará a sua eira, o trigo ele vai guardar no celeiro e a palha ele vai queimar no fogo. Dá a entender que esse fogo aqui é fogo de juízo. Ou você é batizado com o Espírito, ou você é batizado no fogo. Um dos dois, você escolhe. Jesus é quem batiza os dois. Quem manda as pessoas para o inferno não é Satanás, é Jesus quem manda as pessoas para o inferno, é Deus quem manda as pessoas para o inferno. Então é como se João Batista estivesse falando assim, é a gosto do freguês. Ou você é batizado com o Espírito Santo, ou você é batizado com fogo. É ele quem tem autoridade para isso. Mas há pessoas que vão dizer que não, que aqui é uma coisa só, é o Espírito Santo e com fogo do próprio Espírito. Por quê? Atos 2 vai dizer que foram vistas sobre ele línguas repartidas como que de
Fogo. Então dá a entender o fogo também vai dizer símbolo de purificação do ouro, né? O fogo queima a palha, mas purifica o ouro. Mesmo o fogo que queima as coisas perecíveis, purifica aquelas que não perecem. Mas no caso dessa passagem, né? A gente tem, por exemplo, uns sonhos que falam sobre... Eu não gosto de cantar muito essas músicas, não. Eu também Fogo consumidor, essas músicas assim, é melhor não... Tô brincando, gente, pode cantar sim. A questão é... Quando a gente ouve essas músicas, a gente olha só que a gente Já falou de como eu sou teu pai de jeito. Parou de cantar? Olha lá, vamos lá, vento. O vento impetuoso, né, que soprou também. O vento, aí até uma palavra de João, né? João 3,8, que Jesus falando para Nicodemos, ele diz isso. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É como se fosse o filho do vento, né? É como se fosse o vento impetuoso também, que soprou lá em Atos 2. Quem é nascido do Espírito, você ouve a voz, mas você não sabe para onde vai, nem para onde vem, porque quem te guia é o Espírito. Então, a Bíblia diz que o homem faz planos, né? Mas Deus é quem vai efetuar ou não esse plano. Se você nasceu de novo e passou a sua vida para o comando de Deus, esse plano não necessariamente vai acontecer. Por quê? Porque acima da sua vontade há a vontade de Deus. Às vezes você desenha o plano certinho, vou fazer isso, aquilo, vou morar em tal lugar, vou congregar em tal lugar, e às vezes Deus vem e muda os planos, porque o que é nascido do Espírito é como o vento. Sopra, você ouve a voz, mas você não sabe de onde está vindo o vento, nem para onde ele vai. Onde nasce o vento, você não sabe. Por quê? Porque é como nascido do Espírito, né? Água. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esse é um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Da mesma forma que a água é indispensável à vida, o Espírito também se torna indispensável à vida espiritual. Ele nos refrigera, Salmo 23:2, ele nos limpa, em Tito 3:5, ele nos renova e produz frutos em nossa vida, Gálatas 5:22, Salmo 104, verso 30. Mesma coisa com o óleo, né? Unge a minha cabeça com óleo. O símbolo da unção era muitas vezes também um símbolo do próprio Espírito. Você vai ver que quando Saul foi ungido rei, quando Davi foi ungido rei, o Espírito apoderou-se desses homens no Antigo Testamento. Por quê? Porque é como se aquele óleo representasse. Pastor, há algo espiritual naquele óleo? Não. Ele é um símbolo. Quem entende isso? Vou dar um exemplo. Deixa eu tentar entender. Bom exemplo. Quem tem habilitação aqui? Você tem habilitação? Aquele documento impresso é a sua habilitação? Não. Por quê? Se ela pegar fogo, se ela sumir, se ela rasgar, você deixa de ser habilitado? Não, porque ela só simboliza a habilitação que você tem. Se você perder ela um dia, você vai no Detran de novo, dá seu nome, seu RG, seu CPF, eles imprimem outro. Aquilo ali só simboliza a habilitação que você tem, a autorização que o governo te deu de conduzir carro ou moto, etc., caminhão, o que seja. Aquele documento impresso não é a sua habilitação. Assim como o dinheiro. Quem aqui tem nota aí mais? Ninguém tem mais, né? Hoje é Pix, cartão. Você deixou de ter dinheiro por causa disso? Não, porque a nota era o símbolo do dinheiro. Ela não é o dinheiro de fato. Ela é o símbolo do valor. Ela não é o valor de fato. Então, o que são esses símbolos? O óleo é um símbolo. Ele em si mesmo não tem nada, ele só simboliza o Espírito. Tá certo? Assim como a pomba, que a gente já falou, e o selo, olha o selo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Usava-se o selo como sinal de garantia de propriedade, legitimidade, autoridade, segurança ou preservação. Essas características
expressam a posição daqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Ou seja, evidenciam a propriedade divina. Tá certo? Então, olha só que interessante. O selo, o Espírito Santo é um selo, é uma garantia de que nós um dia seremos salvos. Ele é, então, justamente esse símbolo. O próprio Espírito também é um símbolo. Você ter o Espírito Santo da promessa em você é esse selo, é essa garantia de que você faz parte agora do corpo de Cristo. Então, tudo isso são símbolos aí que revelam o Espírito Santo para que nós tenhamos uma compreensão melhor de como é a atuação do Espírito, de como ele age, de como ele trabalha e de todo modo como ele se relaciona com os seres humanos e como ele se relaciona com a igreja e como ele se relaciona também com Deus. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Diga, meu querido. Sobre o óleo, tem igrejas que usam óleo, deixam ungir, Sim. levar para casa. Sim. Tem algum problema? Não, eu não vejo problema. Ó, no Novo Testamento, você vai ter em Tiago, eu não vou lembrar o versículo. Se alguém é bom de referência, eu sou muito ruim de referência, eu não guardo referência bíblica, eu sei que está em Tiago, mas deixa eu ver aqui, ó. Unjam. Deixa eu escrever unjam para ver se vem. Unjam. Tiago 5,14. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Então, é errado o óleo? Não é errado. O próprio apóstolo, Tiago aqui não é apóstolo, é o irmão de Jesus. O próprio Tiago aqui, ele vai dizer, unjam com óleo os enfermos. Estamos no Novo Testamento. Então, o óleo é um símbolo do Espírito, não é errado ter. O errado é você querer atribuir como se fossem características mágicas para aquele óleo. Aí não faz muito sentido. Tipo assim, se eu coloquei o óleo aqui, não faz muito sentido. Ou, por exemplo, eu já vi relatos de pessoas, e aqui eu não desacredito que aconteceu, porque eu acho que Jesus, ele age até na simplicidade da fé. Eu já ouvi testemunho de pessoas que disseram assim, olha, eu peguei esse óleo, azeite, por exemplo, e comecei a temperar a comida do meu marido com esse óleo. E Deus começou a fazer a obra. Eu não desacredito disso, eu acredito. Mas o Espírito Santo precisaria disso? Não. O Espírito Santo poderia fazer a obra de outra forma. Mas quer dizer que o Espírito Santo não agiu? Não, não quer dizer, porque o Espírito Santo age na fé da pessoa. O Espírito Santo age, às vezes, na simplicidade da pessoa. Às vezes, as pessoas mais simples que eu conheci eram as pessoas mais cheias do Espírito Santo. Eu lembro quando eu era criança, olha que esse testemunho me marcou, hein? Eu lembro como se fosse hoje. Na igreja do pastor Márcio, a irmãzinha deu esse testemunho na tarde da bênção. Eu era criança, eu lembro como se fosse hoje. Ela era uma irmã já idosa, de idade, e ela era diaconisa, lá na igreja quadrangular, lá em São Paulo. E ela dava balinha pra gente, das crianças, pra gente, acho que era pra gente ficar quieto durante o culto, né? Então ela comprava a gente com balinha, a irmã Maria. E ela era muito, muito simples. E o que acontece? O marido dela faleceu, e ela nunca tinha trabalhado e deu um problema na aposentadoria. Ela não conseguia de jeito nenhum pegar a aposentadoria. Ela ia no INSS, não conseguia, entrava com um advogado, não conseguia. Aí ela falou que um dia ela orou a Deus. Olha só, ela orou a Deus. Ela ungiu as mãos dela e falou assim, eu vou de novo. Eu vou de novo e eu creio que Deus vai comigo, o Espírito Santo vai comigo. Ó, me arrepia de contar. Ela falou que ela entrou, quando ela entrou no lugar, as pessoas começaram a tratar ela diferente. Todo mundo tratava ela tipo meio... tá. Naquele dia vieram, puxaram cadeira, ofereceram café, não sei o quê. Destravaram o negócio. Destravaram para ela, não, pode voltar, dona Maria, tal dia que vai estar na conta da senhora. Tipo assim, daqui 5 dias, etc. Aí ela falou que voltou no dia 5. Quando ela voltou para pegar o valor, ela foi com o papelzinho lá, a mulher que atendeu veio e perguntou para ela, falou, desculpa eu te perguntar, mas o rapaz que estava com a senhora, a turma tá curiosa, que ele é o quê da senhora? Aí ela falou assim, quem? Ela falou, aquele rapaz que veio com aquela farda bonita, olha só. E ele ficou sério, a gente ficou meio intimidado, a gente não sabia, a gente fez de tudo para liberar logo para a senhora, ó. A turma ficou aqui curiosa, ele é filho, ele é o quê da senhora? É neto da senhora? Aí...
Aí ela falou assim, então, na verdade, eu que sou filha dele. Aí a mulher, como assim, ficou sem entender? Aí ela falou assim, não entendi. Ela falou, não, nada, deixa pra lá. E ela deu esse testemunho na igreja. Cara, olha a simplicidade da irmã Maria. Ela nem sabe o que está acontecendo. Ela não entendeu nada, porque ela não viu. Ela falou, eu não vi ninguém. Ela dando testemunho lá, as irmãs choraram. Acho que minha mãe lembra desse testemunho. Meu pai não deve lembrar porque foi na tarde da bênção. A minha mãe com certeza lembra. Ela não viu, cara. Ela não viu o anjo, ou sei lá quem estava do lado dela. Ela não viu, mas a turma, tudo descrente, os incrédulos lá de coração duro, todo mundo viu. E ela simples, teve a atitude de se ungir. Agora eu vou falar, o óleo não vale de nada, o óleo não tem nada a ver. Não, eu com muito respeito. Só desenrola logo isso aí que eu tô com pressa. Então você vê, eu creio muito, cara. Eu creio de pessoas que, como eu falei, que temperaram a comida com azeite e o marido se converteu. Eu creio de verdade, eu sou muito sincero quanto a isso. Creio que o Espírito Santo não precisa disso? Creio. O Espírito Santo pode fazer o que quiser, ele é Deus. Mas eu creio que Deus é tão misericordioso que ele age na simplicidade das pessoas. E na fé, com certeza Deus se agrada muito mais de uma fé simples do que de alguém que sabe hebraico, grego e que fica frio, morno, que desacredita, que perde essa sensibilidade e que aí para de orar. Aí o que a pessoa faz? A pessoa fala assim, eu vou procurar advogado, vou num advogado melhor, eu vou fazer não sei o quê, eu vou deixar pra lá, ao invés de sentar igual a Dona Maria, ajoelhar, orar, falar, não, eu vou me ungir, eu tenho certeza que vai desenrolar o negócio. E Deus vai lá e faz. E por que pastor, tem crente que está muito tempo sem? Porque é igual o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Que ele vem depois questionar o pai, fala, pô pai, eu tô aqui, você mata o bezerro cevado, que é o bezerro gordo, para esse aí que estava lá fora, e eu tô aqui, você não me dá um cabrito? Aí o pai fala, mas você pediu? Pega aí o cabrito que você quiser, meu querido. Às vezes a gente perde, e a gente vê a Dona Maria passando à frente da nossa fila no milagre, porque a gente não vai lá, cara. A gente não pede um cabrito, a gente não age como filho, a gente fica agindo como servo, a gente fica agindo como escravo. E às vezes Deus está na simplicidade. Então eu acredito muito no agir do Espírito Santo em todas essas esferas. Eu acredito em tudo que me contam, ainda mais quando eu vejo que é alguém simples, que não está contando aquilo para se vangloriar, que não está vendendo curso, que não está vendendo livro, que não está fazendo nada. Ela só queria compartilhar a bênção que Deus tinha dado para ela. E em algo tão simples, e edificou a fé de todo mundo. E eu espero que vocês que estão ouvindo agora também sejam edificados por esse testemunho. Porque eu creio que Deus age até hoje, fazendo milagre, se manifestando, mandando anjo. Eu acredito até hoje que Deus faz esse tipo de coisa. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém tem algum testemunho aí que quer compartilhar? Conte agora para nos edificar. Um filho de um pastor que eu conheço, que ele bateu o carro, eu acho o Luiz, do Guarda-Rei, 180 por hora, acabou o carro. E a mãe dele fala que ligaram para ela avisando onde ele estava. Seu filho sofreu um acidente, mas ele também está aqui assim. Ela foi lá, aconteceu. Quando chegou lá, ela foi querer agradecer quem ligou para ela. Aí todo mundo falou, ninguém ligou. Aí, tá vendo? Ele estava embaixo do banco dentro do carro. Aí. E ela tentou procurar no celular. A ligação foi o Espírito Santo, foi um anjo. O próprio Espírito. Você vê. E assim, às vezes você pensa assim, pastor, pastor, mas por que foi um telefone? Por que o Espírito não agiu? Porque talvez ela não ia acreditar. Quantas vezes o Espírito Santo fala com a gente e você fala assim, é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Aí acontece e fala, nossa, mas... Meu querido, não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo que está agindo. Aí às vezes o Espírito tem que fazer, você ouvir o telefone tocar, você tem que fazer para você acreditar. E eu acredito muito nisso, com certeza foi o Espírito Santo ali, ou um anjo realmente que ligou para ela. E ela ouviu de fato o telefone tocar, você vê como Deus é lindo? Deus cuida, né? Deus cuida muito. Um milagre, com certeza. É um milagre. O senhor me parou e ela começou a se orar, porque eu tenho condição de você. Eu posso orar, não vai fazer nada. Daqui a pouco ele falou, ela falou assim, mãe, não funcionou, eu fui lá, abri. Aí ela falou assim, mas você já agradeceu, já louvou e adorou? Aí
ainda não, mas eu vou lá. Aí daqui a pouco volta ele cantando, saltitando. Foi muito Funcionou. bem. Tá vendo? Adorei. E agradeci, que não é que bom Viu? funcionar. E assim, a gente vê muito testemunho de criança, porque a criança ela é mais. Eu falo que é simplicidade sim. que eu falo, né? Sensibilidade, é. Ela tem essa Sim, sensibilidade. a criança tem. Né? Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe falava muito disso. Aí não tem, vai orar, porque É. às vezes, em momento difícil, a minha mãe sempre ensinou a gente pra orar. Uhum. A gente vai Sim. falar com Deus. Eu lembro que eu ia com uma sandália de carteira, aquela carteira. E eu não podia cruzar os pés pra trás assim. Tava furado. Vixe. No sapato. Era muito sapato que eu tinha. Eu falava, mãe, tem dia que eu esqueço, eu não esqueço, eu não quero mais. E ela falou assim, Ju, a gente morava no fundo da igreja, né? Ela falou, Ju, tem que orar. Vai orar. Falou, não tem condição, o pai não tem R$1 para comprar o sapato. Sei lá se era real, se era cruzeiro de real, será que era aqui? Réis. Pra rever, mas eu acho que era real, né? E aí ela vai orar, vai orar. E eu lembro que eu ia, eu dobrava o joelho no segundo banco do presidente dos jovens da igreja. E eu chorava e falava, Deus, manda um sapato pra mim. Você vê a simplicidade da criança. Quando foi, eu não sei quantos dias depois, não sei se passou uma semana, foi só dias, chegou uma irmã, ela falou, menina do céu, eu falei, não, o guarda-roupa da minha filha tinha um monte de sapato que você calça igual ela, né? Aí eu falei, calça, olha aqui, ó. Ela me trouxe 14 pares. Uau! Tinha um pra cada mês agora. Olha o que Deus faz. Sandália, sapatinho, Você vê? chinelo, sapatinho, saltinho, sem saltinho. Mas tudo, foram 14 pares de sapato. Eu falo assim que foi algo que Deus fez assim que eu falei, meu Deus, só pode ter sido Deus, porque eu não tinha outra opção. Mas qualquer coisa. Deus, com E certeza. ela pegou os 14 pares. E assim, gente, não era sapato velho. Sapato bom ainda. Não, novinho, sapatinhos, sandália de dedo, que eu sempre amei, eu era do jeitinho. Você vê? E eu falava assim, meu Deus comprou. E a gente vai Sim, sim. sempre essas coisas vão. É. Eu morei de favor na casa dos outros quando eu era solteira. E eu falava, Deus, eu quero quando eu casar. Eu não imaginava o que era móveis planejados, porque na época a gente não tinha, nem sonhava com isso, né? E eu falava, Deus, eu quero lugar com móveis. E aí quando a gente comprou o nosso primeiro apartamento, né, amor? Todos os móveis eram planejados, do jeito que eu sonhei. E uma vez que eu entrei na casa do pastor, eu falei, Deus, a minha vizinha, quando eu quero crescer, Vai ser assim. porque eu era adolescente, quando eu crescer, quando eu casar, eu quero bege. Todo mundo queria cozinha branca, porque eu fui lá branca, era minha bege, porque ele era muito lindo. Era uma mega de uma cozinha. E aí, quando eu entrei naquela cozinha, naquele apartamento, eu comecei a chorar, falei, Deus, É aqui. Você vestiu, Sim. Deus é fiel, né? sério? Deus é Deus de detalhes, né? Mas assim, e aí veio o banheiro com móveis bege, a lavanderia com móveis bege, você não vai, sabe? Eu falava, cara, foi assim, então, essa questão da realização. Sim. E assim, foi um sonho que Deus realizou e não precisava. Mas Deus é pai, né? Quantas coisas a gente faz para os nossos filhos sem precisar? E aí, toda vez que eu falo para pessoas que estão passando na prova, e até mesmo para mim, né? Quando lá pessoas falam, quero trazer a memória da esperança, eu começo a lembrar dos feitos de Deus. O quanto Deus fez, sem trânsito testemunho. Sim. Mas o quanto Deus já fez e já realizou. Uhum. Quer dizer, isso, Sim. talvez o Deus esteja passando. Tem que trazer sempre a memória isso. É nada perto de tanto que ele já fez. A Chu Sim. falou também, eu lembrei do meu filho. Teve uma época que eu morei na igreja, nos clubes, só era eu e meu filho. Uhum. Meu filho deveria ter uns 8 aninhos na época. E aí nós estávamos limpando, e aí estava na época de pipa. E Vixe. aí meu filho olhando no céu falou, mãe, eu queria aquela pipa, falou pra mim com a pastora. Aí eu falei assim, vai lá orar. E ele foi lá orar. Em questão de minutos, não deu nem uma hora. A pipa que estava no céu era aquela grande, não tinha nome. Bem grande mesmo. Pipa. E o resto tem pipa. Não sei, não, eu acho que não é pipa, tem acho que é outro nome. E a bicha caiu. Caiu na igreja. Caiu do céu, na igreja. Aí ele veio, falou, mãe, eu orei. Falei assim, Então, tá bom, você filho. vê? E a pipa caiu.
Aí. Diante de Deus, a pastora estava junto, nós ficamos assim, maravilhadas com o Sim. final de uma oração Sim. de uma criança. Com certeza. Sincera. Oração sincera. Oração com fé, oração sincera, com certeza. O pastor Luciano Subirá, e aí eu vou contar isso e depois a gente já vai orar para ir embora, ele tem um testemunho sobre isso. Ele fala que quando as crianças dele eram pequenas, eles começaram a pedir um brinquedo, né? Eles queriam um brinquedo. O menino parece que queria uma pista do Hot Wheels e a menina queria um não sei o que da Polly. E aí ele falou assim, então vai orar a Deus. Vai orar a Deus e o pai vai começar a juntar um dinheiro para vocês comprarem esses brinquedos. E a gente vai juntar. Diz que eles começaram a juntar, conseguiram juntar, acho que na época, sei lá, R$80. Mas isso são muitos anos atrás. E aí eles foram na loja, tipo assim, era 100 e pouco cada brinquedo. Tava longe ainda. Aí eles voltaram para casa sem o brinquedo. E aí o Luciano Subirá falou, continua orando. Vai orando que o papai tá juntando aqui o dinheiro. Tem 80, vamos orando. E aí ele foi pregar numa igreja e tinha um pastor lá e o Espírito Santo falou para ele assim, pega os R$80 e oferta na vida do pastor. E aí ele começou a brigar com Deus, né? Falou, Senhor, mas não é meu, o dinheiro não é meu, como é que eu vou ofertar aquilo que não é meu? E aí Deus falou assim, não, você vai ofertar e vai falar assim, não é para você esse dinheiro, é para você comprar brinquedo para os seus filhos. Aí o Luciano Subirá falou assim, Deus, o Senhor vai tirar dos meus filhos para dar para o filho de outra pessoa? E aí Deus incomodou ele, ele foi e falou, pastor, Deus mandou eu te dar esse dinheiro, mas não é para você gastar com você, é para você gastar com seus filhos, para você comprar brinquedos para seus filhos. Não sei porquê, mas Deus mandou. Aí o pastor falou, amém. Passou um tempo, o pastor chamou eles para jantar em casa. Quando eles entraram em casa, os filhos do pastor vieram. Pastor Luciano, obrigado, nosso pai trouxe o dinheiro, olha aqui o que nós compramos, os mesmos brinquedos que os filhos dele queriam. Um Hot Wheels e um negócio da Polly. Diz que as crianças começaram a olhar ele, tipo, o que você fez? Como assim? E aí ele falou que as crianças ficaram quietas, ficaram tristes, óbvio, mas ficaram quietas durante o jantar. Na hora de ir embora, o Espírito Santo falou para eles, para ele falar para os filhos, falou assim, filhos, Deus mandou eu dar o dinheiro, eu não queria dar. Deus mandou, mas Deus falou assim, quem quer colher Hot Wheels tem que plantar Hot Wheels. Quem quer colher Polly tem que plantar Polly. A gente só tinha R$80, a gente não tinha o valor inteiro, a gente lançou uma semente. E essa semente o pai deles juntou e eles ganharam Hot Wheels. Agora eu tenho certeza que Deus vai fazer vocês escolherem. E aí ele foi orar, falou, Deus, agora se vira, porque senão meus filhos vão desviar se o Senhor não fizer. E aí diz que ele foi pregar numa outra cidade e quando ele estava pregando, a pastora, mulher do pastor, falou assim, pastor Luciano, eu precisava da chave do seu carro porque a gente vai deixar uns presentes lá pro senhor no porta-mala. Aí ele, tá bom, tá aqui a chave e tal. E ela falou que foi embora, nem lembrou, né? Quando ele chegou em casa, que ele foi abrir o porta-mala para pregar os livros dele que tinha sobrado, ele viu as sacolas lá, embrulhado, presente de criança. Aí ele falou, na hora, ele falou assim, eu já sabia o que era. E dito e feito, quando ele entrou, era a pista que o menino queria. Não era uma pista de Hot Wheels, era a pista que ele queria e era a bonequinha lá da tal da Polly que a menina dele queria. Exatamente igual, não era igual a Ju falou. Era igual, não era da mesma marca, não era parecido, era idêntico ao que eles queriam. E aí ele falou que os filhos dele agradeceram a Deus e ele ensinou isso para as crianças e é verdade. Quando você planta, você colhe. E Deus é Deus de detalhes. Então, assim, ele ia demorar quanto tempo para juntar aquele dinheiro para comprar aqueles brinquedos? E ele teve que abrir mão, aí foi uma lição tanto para ele quanto para os próprios filhos. E hoje os filhos dele são uma bênção, né? Estão até hoje dando ótimo testemunho. Você vê que tem filho de pastor aí que se perde e os filhos dele estão ali até hoje porque ele ensinou desde criança. Quando o filho vai pra fora, e ele Já, deixa o menino de jejum lá. Ele fala ele nem soube. Mas É duro, ele chama. eu vou fazer isso com o Samuel, se Deus quiser.